Eu disse que hoje eu na terça falei que hoje era o culto da vitória de novo. Porque, na verdade, aquilo que eu vou ministrar essa noite tem tudo a ver com vitória. Talvez as pessoas querem uma vitória muito fácil. Na verdade, todo mundo quer uma vitória fácil. E você já viu, a gente está em época de Copa, é fácil a gente comparar. Você já viu que quando o time acha que vai ser fácil, às vezes perde? O cara fala assim, não é fácil, o outro jogo é moleza. Às vezes o cara é eliminado. Porque, na verdade, não tem guerra fácil, tem guerra. Tem guerra que você teve que dispor de menos energia. Tem guerra que você teve que dispor de mais energia. Mas a verdade é que não tem guerra fácil. Porque guerra fácil, a gente considera assim, não, é porque eu venci fácil. Mas, na verdade, não é que você venceu fácil, é que você estava mais preparado que o outro. A verdade, não existe guerra fácil, existe estar mais preparado ou não. Eu estou fazendo aula para tirar carteira de moto. E eu estava achando muito difícil aquele zigue-zague lá, aquele cone do início e tal. Mas sabe a conclusão que eu tenho chegado? E hoje, por exemplo, foi a minha penúltima aula antes do exame, e eu vi assim, eu falei, engraçado, no início estava tão difícil, mas tão difícil que eu falei assim, só Jesus na causa. Porque é muita regrinha, é muita coisinha, né? Mas se você acha de carro difícil, vai fazer de moto para você ver como é que é bom. Mas sabe de uma coisa que eu vejo? Hoje, quando eu estava fazendo a penúltima aula, eu estava dizendo assim, engraçado, estava tão difícil esse negócio, agora está começando a ficar fácil. E, na verdade, não é que está ficando fácil. É a gente que está treinando mais. A verdade é que não tem guerra fácil. Você que treinou mais. Não tem guerra difícil ou fácil. Existem pessoas mais preparadas e pessoas menos preparadas. O cara vai para a guerra, se ele for com ótimos equipamentos, a guerra vai ser mais fácil. Concorda comigo ou não? E, na verdade, nós temos uma ferramenta poderosíssima de guerra espiritual e material. As duas. Mas o problema é que, como a gente não se treina nela, a gente acha difícil. É exatamente... eu cheguei à conclusão, por exemplo, lá no negócio de aula de moto, lá tem que ser 15 aulas. Eu fiz a 14ª hoje. Eu fiquei assim, cara, o cara que bolou isso é fantástico, porque quando você está chegando na 15, você já está pronto. De onde que o cara tirou que 15 dava certo? Sabe, e às vezes o que está nos faltando é cumprir as instruções. Eu já tinha feito uma vez, fiquei reprovado. Na verdade, 2. Você viu que tem gente que entrega, né, irmão? Eu vou falar sobre isso domingo, não falte, que eu vou falar sobre julgamento domingo. Mas presta atenção numa coisa, na verdade 2, essa é a 3ª vez. Mas as 2 que eu fiz, deve ter uns 6 anos, 7 anos, na época que você podia fazer poucas. Eu fiz umas 4 e fui fazer, achei, não, eu estou pronto. Aí tomei pau. Aí fiz mais 4, falei, pronto, vou fazer de novo, tomei pau de novo. Dessa vez eu falei, não, eu vou fazer tudo que mandarem. E dessa vez eu falei assim, olha, eu posso até tomar pau, mas dessa vez eu estou fazendo um negócio tão direito, que agora, meu irmão, até passar. Agora vai até, comprei até o meu capacete, que eu falei, só falta a moto. É pela fé, não é assim, irmão? Ué, porque aquilo lá é muito fedido. Quando você for fazer lá, você vai ver quando você bota aquilo, parece que você está vestindo um troço lá. Mas presta atenção. Então, na verdade, das outras vezes foram muito mais difíceis. E, na verdade, a gente tem uma arma poderosíssima. E que a gente está perdendo guerra porque não sabe usar. Porque, meu irmão, não adianta você ter a arma mais poderosa do planeta se você não sabe puxar o gatilho. Não adianta você ter a arma mais fantástica que foi inventada no mundo. Por que os Estados Unidos conseguem vencer grandes guerras? Eles perderam pequenas guerras. Perderam, por exemplo, o Vietnã. Por quê? Porque eles acharam que porque era um país pequenininho, a guerra estava vencida.
Eles disseram que iam entrar lá em alguns dias, não meses, mas em alguns dias terminava a guerra. Foi a guerra que eles perderam. E hoje eles são mais preparados para a guerra. Eles não só têm os armamentos, mas sabem usar. O problema é que nós crentes temos todos os armamentos espirituais, mas não sabemos usar. Achamos que sabemos. Está parecendo o seu pastor, há 7 anos atrás, tentando fazer um negócio de moto lá. Acha que sabe. Acha que consegue. Não, na hora está tudo certo. E a gente é assim, nós temos armas poderosíssimas. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, e você vai ver. Eu vou ler só a parte final. Eu acho fantástico quando os pregadores falam assim, a parte B, a parte C, a parte D do texto, mas eu não sei como é que divide isso. Não tem letrinha aí para dizer que a parte A, B, C, D. Então, ó, a parte minha do texto começa em oração, ok? É a parte C. Tiago 5,16, parte G de Gerson, olha só. Está lá em oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero voltar ao assunto chamado oração. Aliás, essa mensagem eu tinha feito na terça, porque ontem eu fui para São Paulo, e eu tinha preparado essa mensagem que Deus tinha me dado. Na terça de manhã, Deus colocou essa palavra no meu coração para fazer e desenvolvê-la, porque ela estava no meu coração há algum tempo. E hoje pela manhã, uma pessoa aqui da igreja, que está há pouco tempo aqui, conversando comigo pela manhã, ele disse algo que me alimentou, já que eu ia pregar hoje sobre oração. Essa pessoa disse para mim, pastor, eu tenho não sei quantos anos de crente, mas você sabe que eu vim orar aqui, passar a ter uma vida de oração. E ele falando sobre as coisas que têm mudado na vida dele, nos negócios dele, na família dele, através de cumprir princípios e de orar. E esse texto, ele vem trazer uma revelação de coisas que os crentes estão deixando de lado. O crente é capaz de ir pedir ajuda, mas não é capaz de fazer propósito de oração. É capaz de mandar um e-mail para um deputado que ele não conhece para pedir alguma coisa, mas não é capaz de investir tempo de oração com Deus, que ele conhece e que pode resolver mais do que o cara que não vai te ajudar. E esse texto fala, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero pensar hoje com os irmãos, por que as pessoas não oram? Eu quero falar sobre obstáculos de oração. Por que as pessoas não oram? Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar é desmistificar uma coisa. Que a gente olha para esse texto que fala, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente pensa em justo, no vocabulário, no nosso idioma, no português, parece que é só uma pessoa que está reta, que está certinha, que está tudo. E às vezes a gente acha que porque a nossa oração não está sendo ouvida, ou pelo menos não parece que nós não somos justos. Porque se a Bíblia diz que a oração dos justos tem eficácia, tem efeitos no seu resultado, então se eu estou orando e ela não acontece, parece que eu não sou justo. Jesus falou, tudo aquilo que você crê no seu coração e pedir no nome dele, você receberá. Então parece que a gente está desqualificado para receber respostas de oração. E na verdade, se você olhar esse mesmo texto, se você pegar a palavra justo no original, um dos significados da palavra no original vai estar dizendo, aquele que obedece aos mandamentos de Deus. Quando foi feita a tradução, a palavra empregada também, ela significava sobre obediências a mandamentos de Deus. Então, para que a gente entenda esse pequeno trecho que a gente leu desse versículo,
A gente precisa então voltar um pouquinho, olhar o que a palavra no original poderia também abranger, e você vai entender que, na verdade, o que Tiago está dizendo é que quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, a nossa oração passa a ter poder. É uma coisa interessante. Então, o que Tiago está falando é o seguinte: se você quer que a sua oração tenha poder, você precisa observar os mandamentos de Deus. Então, se a gente vai traduzir de novo para a linguagem de hoje, esse mesmo texto, na nossa linguagem aqui, pelo significado da palavra, nós vamos poder dizer que o que o Tiago está querendo dizer para nós essa noite é que quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, aquilo que nós oramos tem efeito e tem poder e vai dar resultado. Às vezes a nossa oração não que não esteja sendo ouvida, ela não pode ser respondida. Uma coisa é Deus não ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que quando o marido está tratando mal a sua mulher, a Bíblia diz que as nossas orações, vem aí, seminário de família, mas as nossas, seminário não, conferência de família, mas as nossas orações são retidas. Então, existem diferenças de orações que não são ouvidas. Se você olhar Provérbios vai dizer que quando nós escondemos o nosso pecado, o Senhor detesta a nossa oração. Então, escute uma coisa é a oração não ser ouvida, outra coisa é a oração não poder ser respondida. E o que Tiago está dizendo é que se nós queremos resposta, ou seja, como ele está dizendo que a nossa oração tem efeito, se nós queremos que ela tenha efeito, nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí a nossa oração passa a ter mais efeito. Não quer dizer que ele vai fazer tudo que a gente quer, porque nem a gente sabe o que é melhor para nós. Mas o que eu quero te falar é sobre o efeito da oração. Então as nossas orações, elas podem ser respondidas sempre. Nem que seja não, mas pode ser respondido. Mas nós temos que entender que nossas orações têm que vir depois da nossa obediência. A obediência vem antes das nossas orações. A obediência precede a oração. Então Tiago está dizendo, olha, se você quer que a sua oração tenha efeito, então antes obedeça. Algumas vezes nossas atitudes tornam nulas as nossas orações. Às vezes a nossa oração está sendo ouvida, mas está sendo anulada não pelo inferno e pelo diabo, mas está sendo anulada pela nossa atitude. Porque quando a gente ora, está pedindo de acordo com a vontade de Deus, e a nossa atitude se volta contra a vontade de Deus, então a nossa atitude anula a nossa oração. E muitas das vezes a nossa desobediência anula a nossa oração. Oramos e agimos errado, e aí não vemos resultado da oração. Se sua oração não é ouvida, nós precisamos rever as nossas atitudes. Porque talvez sejam nossas atitudes que estejam bloqueando as nossas orações. O texto está dizendo que uma oração poderosa vai ser acompanhada de obediência. E eu quero pensar com os irmãos, então, por que as pessoas não oram? Talvez elas podem não entender por que não viram o efeito da oração. O efeito da oração está relacionado à nossa obediência, está relacionado a nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, e está aqui na Bíblia o que precisamos fazer. Agora, primeiro obstáculo. Repita comigo, incredulidade. Mateus 21, 22. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A primeira coisa, por que a gente não ora? Qual que é o primeiro obstáculo? Incredulidade. Às vezes nós não oramos porque nós não acreditamos que a oração que vamos fazer vai resolver o problema. Pela manhã, essa pessoa que estava conversando comigo disse assim: pastor, eu pedi a minha esposa para ir resolver um assunto para mim, sério. Ela disse, mas a gente já tentou várias vezes, não conseguiu. Eu falei assim, ore antes e depois vai. Ela orou, foi e resolveu. Agora, a gente não pode orar para ver que bicho que vai dar. Eu já falei isso aqui, o céu não é zoológico.
E nem tem jogo do bicho para ver que bicho que vai dar. Na verdade, você tem que fazer por fé, porque você crê. Se você ora simplesmente por orar, já que eu não tenho mais nada que fazer, então eu vou orar. Quem sabe Deus vai atender? Sabe, a gente tem que entender que não é assim. Algumas vezes nós não estamos orando por causa da incredulidade do nosso coração. Nós não acreditamos que aquilo que vamos pedir vai ser atendido. As pessoas oram tanto sem crer, que quando recebem não acreditam. Olha que interessante. Às vezes a gente tem tanta incredulidade a respeito da oração que nós estamos fazendo, que quando a gente recebe o telefonema, alguém fala que veio aquilo que a gente queria, o que for, a gente vira e diz, eu não acredito nisso. É verdade, você está mexendo comigo porque você sabe que eu precisava. Não, rapaz, o teu currículo saiu, te chamaram. Não, a gente fica duvidando da pessoa que trouxe a notícia, embora a gente estava orando, porque no fundo, a gente não cria que Deus podia fazer. Talvez a gente crie até que Deus podia fazer, mas não cria que Ele ia fazer para nós. E aí, às vezes, a incredulidade está matando a nossa vitória. É mais fácil nós tomarmos a rédea nas nossas mãos do que ficarmos em oração pedindo a solução. É mais fácil a gente pegar e vestir a roupa de autoridade e ir lá tentar resolver, ao invés de deixar Deus resolver. Como não temos certeza que vamos ser atendidos, então nós decidimos fazer. Acredite, meu irmão, a sua oração tem poder. Acredite, Deus ouve a sua oração. A verdade é que existem coisas que não podem ser entregues agora. Deus disse que Davi ia ser rei, mas quase 15 anos depois que ele foi ser rei. Existem coisas que não é para agora. Deus fez a promessa, vai cumprir a promessa, você não vai mudar de atitude para Deus não cumprir, ou seja, vai continuar tudo do jeito, mas não é para agora. Mas você precisa acreditar que há poder na sua oração. Nós precisamos orar sabendo que Deus é o Deus que vai responder a mim e vai responder a você também. Ei, meu irmão, Deus não faz tudo que eu peço, não, quem me dera. Ou, graças a Deus também. Porque se Deus fizesse tudo que a gente pede, talvez a gente estivesse se autodestruindo. Imagina naquela hora de fúria, o que você pede para Deus fazer com o teu marido? Imagina. Naquela hora de fúria, o que você pede a Deus para fazer com a tua sogra? Tem uns que já entrega para o diabo uma vez, já viu? Que o diabo te carregue. Já viu? Mas tem crente que às vezes entrega para Deus. E essa é a causa da sogra não ter sido consumida. E aí sabe o que acontece? Nós precisamos entender, meu irmão, sabe, se eu pudesse, eu reunia todos os crentes do planeta num lugar só, abria a cabeça de todo mundo para enfiar lá um negócio chamado oração funciona. Sabe, irmão, a gente olha, e eu digo isso pela realidade que você vê aqui dentro dessa igreja. As pessoas olham, agora eu fui lá em São Paulo, comprei mais uma câmera dessa e agora as 4 são iguais. Toda vez que eu falo compra, a gente paga, entende? Toda vez assim, o pastor comprou, aí você entende, aí a tradução, nós vamos pagar. Né? Eu e você juntos. E Deus vai te abençoar e me abençoar para isso, amém? Essa é a parte boa da história. Mas o que acontece? Nós fomos lá, compramos mais uma coisa dessa aí que é cara. E aí, tem um outro equipamento que vai chegar lá, que vai substituir aquele TriCaster e tal, e que não vai mais deixar cortar a mensagem lá. Eu fico irado quando ele acaba antes de eu acabar. Não estou brincando, mas assim, é chato, porque na hora de fazer lá na TV fica sem sentido. Mas preste atenção numa coisa. Eu oro pedindo a Deus aquilo que eu quero. Se Ele vai dar, é outra história. Mas às vezes quando você está orando, você começa a receber o que não pediu. No nossos alvos de oração não tem uma câmera nova para concluir as 4 iguais. No nosso alvo de oração, às vezes não tem coisas que Deus vai liberando. Mas sabe de uma coisa? Quando você começa a orar e começa a buscar a Deus, independente do que você precisa, você começa a receber o que você não precisa.
Eu já te ensinei isso aqui, e eu volto a dizer, já que eu estou falando de oração. Você tem que buscar ter uma vida de oração, e olha o que eu estou te dizendo. Eu não estou querendo dizer que você tem que passar 1 hora de oração por dia. Eu estou falando que você precisa separar um tempo. 5 minutos, 10 minutos. Enquanto faz o miojo, faz a oração. 3. Mas preste atenção numa coisa. Separe um tempo. Ah, pastor, mas eu oro no ônibus, oro. Ei, meu irmão, você quer que qualidade de resposta? Dependendo da qualidade da resposta, serve orando em qualquer lugar, qualquer coisa. Continue orando em qualquer lugar e qualquer coisa e separe um tempo de qualidade, que seja 5 minutos, 10 minutos. E aí você vai poder dizer, e às vezes eu falo para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui pela manhã orando com problema ou sem problema. Então envia o problema para quem precisa. Porque tem gente que precisa de problema para orar. Se ele tiver com problema, ele ora. E tem aqueles que são gente ruim, que nem com problema não ora. Ele só sabe pedir oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ele mesmo nada. Mas preste atenção numa coisa, acredite numa coisa, meu irmão. Se nós começarmos a desenvolver uma vida de oração, não é um culto de oração. Essa igreja não tem culto de oração. Que escândalo, pastor. Não, a nossa vida de oração não é dentro da igreja. Por isso que chama nossa vida de oração. Porque se você se resumir a orar num culto de oração, eu já falei isso aqui. Culto de oração, como é que é? Ora 10 minutos no máximo, se chegar a 10, e chama de culto de oração. Meu irmão, se a nossa vida depender de 10 minutos por semana, fora o dia que a gente falta, mas 10 minutos por semana, meu irmão, se for para o céu já vai ser uma grande vitória. Olha, preste atenção numa coisa, nós precisamos entender que oração é um negócio tão poderoso, oração é um negócio tão importante, oração é um negócio tão essencial, que Jesus orou. Jesus era o Filho de Deus, irmão. Jesus era Deus. Jesus tinha poder para fazer o que quisesse. Na hora que ele estava bem, efeito especial, bem, ele ia orar. E na hora que ele estava angustiado, igual ele estava no Getsemane antes de ser entregue para ser crucificado, ele orava. Às vezes você vê texto que ele prezava tanto oração, o povo não deixava ele em paz. O que ele fazia? Ia para o deserto orar, ia para o monte orar, pegava o barco para ir para o outro canto para ficar sozinho, para orar na praia, orar em qualquer lugar. Jesus, o Filho de Deus, orava. Jesus podia fazer milagre à torta e à direita, meu irmão. Se eu fosse Jesus, eu ia tirar uma onda. Eu ia andar na rua, só ia apontar assim, ó. Entendeu? Eu ia tirar uma onda. Aí Jesus chega no túmulo de Lázaro e ele diz, Pai, ele ora. Você viu o que Jesus fez? Ele não mandou Lázaro sair direto. Ele fez uma oração. Eu sei que o Senhor me atende, mas eles precisam entender isso. Ele orou e deu a ordem, Lázaro, sai. Oração é um negócio tão importante que o homem que era o cara na terra, que era Jesus, orava, jejuava. Aí o cara fala, nós estamos no tempo da graça, não precisa de jejuar. Não, esse é o tempo da preguiça. Porque o tempo da graça, quem instaurou foi Jesus, jejuou só 40 dias só. E disse para os discípulos, quando vieram reclamar, os discípulos não jejuam. Eu falei assim, eles não jejuam porque eu estou aqui, porque quando eu for eles vão ter que jejuar. Aí o cara que instaurou o tempo da graça disse que os discípulos, dali para frente, quando ele saísse, a galera ia ter que cair de pau no jejum. Ele mesmo disse assim, ó, tem problema que você só resolve com jejum e oração. Ah, pastor, não é demônio não é problema? Ué, se demônio não é problema, leva para tua casa. Ué, ele diz que tem problema que só sai com jejum e oração. Quem falou isso mesmo? Meu irmão. Jesus tinha jejuado.
Jesus orava direto. Aí tem gente que não entende, pastor, mas peraí, eu já orei ontem. A Bíblia diz, porque tem um crente preguiçoso e inteligente. Tem um crente preguiçoso e inteligente, porque ele conhece a Bíblia, então ele usa para distorcer. Aí ele diz, não, pastor, mas eu já orei sobre isso ontem. E a Bíblia diz que eu não posso usar de vãs repetições. Aí você olha Jesus como é que é um exemplo de oração. Se olha Jesus, que leva os discípulos para o monte para orar, aí a Bíblia diz que ele fala, vocês oram aqui um pouco, que eu vou um pouquinho mais distante. Eu entendo Jesus, porque Jesus tinha coisa que ele orava, que ele não queria que ninguém ouvisse. Eu sei, porque eu não gosto que ninguém ore junto de mim. Mas não é porque vai fazer barulho não, que eu me concentro e eu não escuto nem teu barulho. É porque tem coisa que eu oro que pode te escandalizar. Tem coisa que eu vou pedir que eu não quero que ninguém saiba. Irmão, e aí é segundo a fé de cada um, e se você não acredita, e quem está ouvindo não acredita, o problema é teu, você não vai experimentar nada e o problema é teu. Mas tem coisa que eu não quero nem que o diabo escute. E ao invés, eu creio no poder do nosso Deus, e ao invés de ficar dizendo, eu vou orar na mente para ele não escutar, quase levitando lá. Não. Eu falo assim, tem dia que eu chego aqui, não é sempre, mas tem dia que eu chego aqui, que eu sinto que eu não quero nem que a minha oração seja ouvida. Porque quando você fala, o diabo ouve, ele pode estar ao teu derredor. A Bíblia diz que ao redor está anjo. Olhe para o lado, tem anjo aí, você não vê, mas tem. A Bíblia diz que ao redor daqueles que temem a Deus tem anjos. É a Bíblia que diz, e eu acredito nisso. E ao derredor está Satanás, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Ao invés de você ficar sentindo calafrio de demônio, não sei o quê, você tem que sentir arrepio de anjo. Porque os anjos estão mais perto que o demônio. Tá ok? Então, a gente tem que começar a se ligar nessas coisas. E quando eu, assim, não quero nem que o diabo escute a minha oração, eu digo, Senhor, a tua palavra diz que um dia Jesus estava lá, e tentaram apedrejar ele andou no meio do povo assim, sem ninguém ver. Deus tornou ele invisível aos olhos humanos. A Bíblia diz que Deus fez com que a maçaneta da porta sumisse. Os caras não acharam para entrar na casa de Ló. A maçaneta estava lá, mas ninguém achava. Se você olhar para dentro da Bíblia, nós vamos ver Jesus passando no meio do povo sem ser visto para não ser apedrejado. Então eu creio que Deus pode nos fazer invisíveis aos olhos das trevas. Você entende isso? Invisível, não ser visto. E eu creio que Deus pode fazer a nossa voz ser inaudível aos olhos das trevas, aos ouvidos, né? De repente eles ouvem pelos olhos também. Mas eu creio, irmão, mas pastor, o senhor leu isso aonde? Meu irmão, eu não preciso de ler para crer. Eu vou orando, e cada vez que eu desço mais na presença de Deus, eu vou descobrindo que Deus é muito mais poderoso do que está escrito aqui. Você entende isso? E tem hora que eu chego aqui que eu não quero que a minha oração seja ouvida, nem pelas trevas. E eu digo, Senhor, agora me cobre com teu sangue, me faça invisível aos olhos das trevas, e que o som não chegue nas trevas. Que aquilo que eu vou orar aqui hoje, só o Senhor escute. Meu irmão, e posso berrar, que eu tenho certeza que as trevas não estão ouvindo. E posso sair daqui tendo certeza que os demônios não sabem se eu ainda estou aqui ou se eu já saí. Porque ou a gente crê num Deus de poder ilimitado, ou não adianta nada. Está na hora de você entender que a tua oração tem muito mais poder do que está escrito aqui, meu irmão. Pastor, mas eu quero descobrir isso. Sabe como é que descobre? Começa a orar. É 5 minutos, é 10 minutos, não importa o tempo. Começa a ter uma vida de oração. E aí você vai ver um resultado do céu invadindo a terra sobre a tua vida. Está na hora dos crentes acreditarem que a sua oração tem poder. Está na hora dos crentes entenderem isso, porque o diabo sabe disso. E ele está tentando nos fazer acreditar que a nossa oração não funciona. E Deus está dizendo, a sua oração é ouvida. A Bíblia diz que os olhos dele estão atentos para te ver, e os ouvidos dele inclinados para te ouvir.
Você começa a crer que quando você ora, Deus já te ouviu. Quando você ia pedir, Ele já sabia. E quando você menos esperar, a resposta vai chegar. Nós precisamos começar a crer num Deus que é o nosso Pai. Um Deus que sabe o que precisamos e só está aguardando nós pedirmos, como aquele cego que estava lá e ele diz, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. E ele disse, a resposta é simples, veja. Está na hora de nós começarmos a entender que as nossas empresas vão prosperar, não é só porque nós somos capazes, mas porque nós temos uma vida de oração e nós oramos pela nossa empresa todos os dias. Está na hora da gente entender que a nossa casa vai melhorar, a nossa família vai melhorar, não é porque nós simplesmente somos bons, mas porque Deus vai ser chamado para dentro da nossa casa todos os dias. Que aquela pessoa que está me perseguindo ou te perseguindo vai se tornar o seu maior aliado, não porque você vai ficar tentando puxar o saco dele, mas porque você vai estar buscando ao Deus que controla ele. Eu estou te falando de coisas que eu vivo e vivi. Eu tenho dito aqui, aquilo que eu ensino aqui, eu experimentei primeiro. Houve uma época, na última empresa que eu estava, numa época lá de um ano, que um diretor foi trocado, e o cara, meu irmão, sabe aquele cara que bate o olho em você assim, e não vai com a tua cara? Você já passou por isso? Meu irmão, pensa num cara que tentava prejudicar. E aí, você sabe o que eu fiz? O que eu sei fazer? Jejum e oração. O cara era meu chefe. Adiantava dizer, você tem alguma coisa contra mim? Você já viu que todo mundo que tem alguma coisa contra você vai dizer que não, é uma impressão tua? Você já viu isso? Você tem certeza? Você só não tem como provar, mas você tem certeza. Aí você vira para a pessoa e diz, olha, se eu te fiz alguma coisa... Não, que isso? Vamos tomar um café? Você já viu? É assim. Adianta. Agora, se você for para Deus, meu irmão, ninguém engana Deus. E eu passei 4 meses orando e jejuando. E eu profetizava. Eu dizia assim, esse pessoa vai ser o meu maior aliado. É porque esse pessoa, você não sabe se é mulher ou homem, né? Esse pessoa, que aí eu usei o masculino e o feminino. Depois eu vou criar um dicionário sobre isso. Então, presta atenção na coisa. Esse pessoa... não tem problema. E eu começava a profetizar. Um dia pregando no altar, eu profetizei para mim mesmo. Ei, meu irmão, tem hora que eu estou pregando para mim. E vocês pegam carona. Porque eu virei naquele dia, eu estava atribulado por causa daquele cara. E eu subi no altar para pregar. Não foi nessa igreja não, numa outra igreja. Eu fui para pregar e tal. E aí eu peguei e falei assim, pode acreditar que o seu pior inimigo vai se tornar o seu maior aliado. E depois daquele dia eu comecei a jejuar e orar, e essa pessoa vai se tornar o meu maior aliado, e tal. Orei, sabe o que aconteceu? Na hora que o pau quebrou, e que eu precisei de um negócio que estava fora do padrão, não tinha como arrumar, meu irmão, essa pessoa desceu o porrete e arrumou o negócio. Sabe o que essa pessoa virou depois? Amigo. Aliado. Sabe por quê? O que tu não resolve, a tua oração resolve. Aonde você não pode chegar, a tua oração chega. Aonde você não pode entrar, a tua oração entra. Aonde você não pode agir, a tua oração age. Ei, meu irmão, está na hora de você acreditar que há poder na sua oração. Está na hora da gente acreditar que nós podemos revolucionar o que for, porque a Bíblia diz, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu abrirei as janelas do céu sobre ele. O Senhor não está querendo, Deus não é um Deus egocêntrico, Deus não é um Deus que precisa de ser bajulado. Ele disse, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele não está querendo só que você se humilhe e adore, não. Ele quer que você ore, ele está dizendo, eu abrirei as janelas do céus, eu sararei a sua terra, eu abençoarei a sua casa. Está na hora da igreja entender que vai funcionar mais quando a gente orar mais. Acredite no poder da oração na sua boca. Essa boca pode falar umas besteiras de vez em quando, mas ela está ungida. Pode não. Deixa eu corrigir, senão, pastor, que bom, estou liberto. Estava doido para xingar um palavrão. Não, pode não. Não pode, mas às vezes vai. Fala uma bobagem. Ei, meu irmão, comece a acreditar
A incredulidade é o que faz a gente não orar. Incrédulos gospel. Incrédulos gospel. Sou crente. Você acredita em quê? Em quase nada. Eu só acredito que eu vou para o céu. Já é uma grande coisa. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós, como povo de Deus, precisamos usar mais Deus. Você entende isso? Pastor, que absurdo, você está falando de usar Deus. Meu irmão, Ele é o teu pai. Você usa o teu pai da terra, por que não usa o teu pai do céu? Você explora o velho, coitado. Quer alguma coisa? Pai, será que o velho guardou 50 anos da vida, guardou lá um dinheirinho, um trocadinho. Aí você vai lá na maior cara lavada, sabendo que não vai pagar, e diz, pai, depois eu te pago. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você tem um pai muito melhor do que foi o teu pai terreno. Teu pai terreno pode até ter abandonado a tua mãe, mas a Bíblia diz que pode a mãe se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você jamais. O seu pedido para Ele não vai ser uma ofensa. O seu pedido para Ele é a prova de que você crê que Ele é o teu pai e que Ele pode te atender. Está na hora da gente começar a crer que nós temos um pai que ama dar aos seus filhos. E nós precisamos crer que a nossa oração vai ser ouvida, que a tua tribulação vai ser transformada em milagre, em testemunho. Então, a primeira coisa que bloqueia é que no fundo, as pessoas não acreditam que a sua oração pode mudar as coisas. Segunda coisa, segundo obstáculo, repita comigo, falta de prioridade. Por que as pessoas não oram? Falta de prioridade. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Você achou? Diga amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E 3 vezes no dia se punha de joelhos. E orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não orava quando tinha problema. Daniel tinha o costume de orar. Eu te digo uma coisa. Por que Daniel... Deixa eu te dizer quem era Daniel, porque o pessoal só lembra do Daniel da cova de leões. O Daniel... E aí fizeram música. Que os leões vão ter que jejuar. E não sei o quê. Ué, você sabe lá se Deus deu carne para eles antes do Daniel descer? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que a gente precisa entender. Quem era Daniel? Daniel era um escravo, era um judeu, que foi levado cativo para a Babilônia, que não tinha chance de ser nada na vida, era nobre em Israel. Por que eu te digo que ele era nobre? Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor pediu para pegar dos nobres e dos príncipes, que pudessem servir no palácio. Então, se Daniel foi pego, é porque ele era um deles, estava acostumado com vida boa. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele... Primeira decisão dele, seguiu os mandamentos de Deus. Daniel 1:8 diz, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele preferiu obedecer a Deus do que obedecer ao rei. E a Bíblia fala que ele foi crescendo, e ele se tornou um dos 3 presidentes da Babilônia. O reino que levou ele cativo, agora ele manda nesse reino. Desbloqueia a tua mente, irmão. Oração te leva a lugares que ninguém pode te levar. Oração abre portas que ninguém pode abrir. Daniel tinha que ser o 0 à esquerda, o 0 do 0 do 0 do 0 do 0. A gente olha para Daniel, em vida de oração, começa a crescer no reino, se torna, tem Nabucodonosor, a estrutura de Nabucodonosor é assim, Nabucodonosor, 3 presidentes e 120 sátrapas, ou seja, 120 governadores. Porque era um império, não era apenas um reino. Então, a Bíblia mostra uma estrutura de governo. Um homem, Nabucodonosor, 3 presidentes, Daniel era um dos 3.
E sabe por que Daniel foi parar na cova dos leões? Vai ler o texto lá. A Bíblia diz que o rei propôs no seu coração colocar Daniel sobre todos. Sabe como é que ia passar a ser a estrutura do governo de Nabucodonosor? O rei, Daniel, os 3 presidentes e os 120 sátrapas. Ia criar um cargo que não existe para promover Daniel e ele ficar sobre todo o reino. Eu já vi essa história lá no Egito, quando o faraó vira, dá o anel para José e diz assim: só serei maior que você no trono. Você já leu esse texto? Significa que fora do trono, quem é que mandava mais? José. José mandava mais do que o faraó. Faraó só mandava mais quando estava no trono. Agora, lá na Babilônia, Nabucodonosor está querendo criar um cargo que não existe. Aquilo dali foi um complô político para derrubar Daniel. Porque se você continuar lendo o texto, vai dizer o quê? Procuraram erros na vida de Daniel, não encontraram. Procuraram na lei do Deus de Daniel, não encontraram. O que eles fizeram? Criaram aquela coisa diabólica, aquilo foi a ideia do inferno, de não poder pedir nada a ninguém por 30 dias, para impedir Daniel de orar 30 dias. Ei, grave é a estratégia do inferno. O diabo tinha tanta certeza que o que vinha na vida de Daniel era por causa de oração, que ele consegue envolver os sátrapas numa artimanha maligna para que o rei publicasse um edito real que não pudesse ser revogado, para que matasse o homem que pedisse alguma coisa que não fosse para o rei. Porque o diabo sabia que Daniel era um cara de oração. Você pensa que aquela ideia foi da cabeça dos sátrapas? Aquilo foi da cabeça do inferno. Agora deixa eu te falar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Por que a lei disse que era para ficar 30 dias sem pedir nada? Sabe por quê? Porque o diabo sabia e calculou que com 30 dias sem Daniel orar, ele derrubava Daniel. Você entendeu isso? Meu irmão, o diabo vive nas regiões espirituais. Quando o anjo está descendo para entregar a tua vitória, o diabo está enxergando. Ele não está enxergando o que está se passando, ele não é onisciente nem onipresente. A bênção que está sendo liberada no céu, o anjo que está vindo para te socorrer, aquilo que Deus está fazendo, ele consegue ver quando chega. A Bíblia diz no livro de Daniel também que Daniel ficou 21 dias de jejum. Por quê? Porque uma guerra ia acontecer, ele viu alguma coisa que ia envolver e ele entra em jejum pedindo a Deus uma resposta. A Bíblia diz, o anjo quando chega diz assim: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o demônio, a potestade que agia naquele lugar, travou o céu que eu digo esse lugar aqui, não o céu de Deus, travou para que a resposta não chegasse. Aí a Bíblia diz que Miguel foi chamado como reforço para abrir caminho à força e levou 21 dias de guerra para que a resposta chegasse. Tem gente que para a oração quando a resposta já está em batalha no meio, porque não pensa que a resposta chega fácil não, irmão. O diabo não quer que a resposta chegue fácil não. Agora também não vem dar muito poder para o diabo não, porque Deus abre caminho à força, como fez com Daniel, você entendeu? Não tem essa história, pastor, o diabo está furioso, está fechando todo o caminho. Ei, meu irmão, Deus abre caminho à força. E a Bíblia ainda diz que quando ele declarou, o anjo que estava falando para Daniel, quando eu voltar eu vou enfrentar de novo. Alguma coisa ele ia subir com o de Daniel também. Preste atenção numa coisa. Por que 30 dias? Porque o diabo viu que Daniel, sem orar 30 dias, ele conseguia derrubar Daniel. Porque o diabo sabia, porque ele via as movimentações espirituais em volta dos negócios de Daniel do palácio. Por isso que o rei virou e disse assim: onde haveria um homem com espírito de excelência, com o espírito dos deuses, como Daniel? Meu irmão, Daniel era movido à oração. E o cara, preste atenção no que eu quero te dizer agora, que tem a ver com esse ponto. O cara era só um dos 3 governadores de um império. Você acha que esse cara é desocupado? Você acha que esse cara acorda que hora de manhã para dar conta disso tudo e vai dormir que horas? Porque é um negócio engraçado. O pessoal quer vencer, mas quer acordar 10 horas. E quer parar, e quer arrumar um emprego que larga 4h30. Aí ele quer vencer. Meu irmão, para Daniel chegar onde chegou,
Não, pastor, sabe, meu sonho é ser muito rico. Que hora que você acorda, irmão? Não, pastor. Eu aproveito o último segundo da cama. Até aí eu estou contigo. Até aí, pergunta a Raquel. Ela fica, agora ela já acostumou, 20 anos casado. 21, que eu queria ver se você estava prestando atenção. Vi, parabéns, viu, Amora? Depois eu dou um beijinho. Mas olha só, 21 anos, já que ela não caiu, 21 anos casado, ela já acostumou. Mas tem hora que eu boto assim um relógio para despertar, 6h07. 6h11. Para que fazer redondo, irmão? 6h10. Né? Eu boto assim, porque eu aproveito o último segundo. Mas eu levanto 6 e pouca da manhã. Para estar aqui 7 e pouca para orar. E para depois resolver os meus problemas. Os meus negócios, o que eu tiver que fazer. Você quer chegar aonde? Meu irmão, tudo é sacrifício. Tudo vai pedir uma renúncia de alguma coisa. Aí o cara fala, não, eu vou ser rico. Só tem um negócio. Não trabalho sábado. Ele é adventista só para trabalhar. Só no sábado. Só no trabalho. Qual a tua religião? Sou adventista. Ei, meu irmão, presta atenção numa coisa. Bota uma coisa na tua cabeça. Daniel devia acordar muito cedo para dar conta. Só existia 3 presidentes. Não é num reino, é num império. Babilônia não era um reino só, era um império babilônico. Teve o império grego, o império romano. Império babilônico é aquilo que toma o planeta praticamente. E você acha que um dos 3 presidentes era desocupado? Podia acordar 10 horas da manhã? Podia dormir 3 horas da tarde? O rei até podia. Davi mostra lá. No tempo que os reis saem à guerra, Davi estava no palácio. O rei podia fazer isso. Agora, para o rei fazer isso, alguém tem que trabalhar, né? Não é? E aí o que acontece? 3 presidentes no império inteiro. Sabe por que Daniel orava? Porque a oração era prioridade na vida dele. E aí você fala, pastor, mas eu tenho que entender que ele era governante. Meu irmão, ele tinha filas para resolver. Naquela época não tinha SMS, não tinha Twitter, não tinha Zap naquela época. Sim, toda a maldição do Zap está quebrada. Tira o efeito aí para mim. Viu como a minha voz ficou bonita? Não, a voz do David não é bonita não, é só a mesa lá, as paradas. Sentiu agora? Te descobriram agora, hein, David? Poxa, rapaz, você tinha que ter cortado o efeito antes de eu pegar. Mas presta atenção numa coisa. Por que esse cara, tão ocupado, chamado Daniel, tão invejado, chamado Daniel, por que esse cara orava? Não, pastor, mas eu tenho que ver que ele fazia igual eu faço. Eu acordo 2 minutos antes do horário para 2 minutos orar e para poder pegar o ônibus. A Bíblia diz que ele orava quantas vezes por dia? O cara, meu irmão, o cara tinha coisa para fazer para caramba. Mas por que ele conseguia orar? Oração era prioridade. Então, o segundo obstáculo. Sabe por que os crentes não oram? Não é prioridade. Você já viu que o crente está enrolado e consegue comer, nem que seja 6 horas da tarde? Olha que interessante. A gente olha. Por que as pessoas fazem um monte de coisa? Por que, irmã, você está tão ocupada e consegue ir no cabeleireiro? Por que você está... É porque já começou a enrolar, eu entendo. Mas é por que você está tão ocupada e tem tempo para ir na manicure? Irmão, por que você é tão atolado? Meu Deus, não dá tempo de nada. Mas para assistir o jogo do Brasil. Ou o jogo para ver o Vasco perder. Porque se fosse para ver o Flamengo ganhar, até te entendo. Mas tem gente que está ocupadérrimo. Mas para ver o Vasco ser vice de novo.
Alguém tem que apresentar para aquele time o título de campeão, né? Mas não de vice. Aí o que acontece? Por quê que o homem arruma seu tempo para ir lá lavar o carro? Não tem tempo para nada. Mas fica lá 2 horas passando glicerina na roda. Para ficar pretinha, para vir o cachorro mijar e manchar tudo. Não é um negócio... desculpa. É porque aqui é ao vivo, né? Mas é empolgação. Mas você entende? Irmão, presta atenção na coisa. Mas por que o cara gasta 2 horas para lavar um carro? Eu nunca tive essa paciência toda. Quando era criança, eu tinha, porque eu podia. Que era a minha chance de tirar o carro daqui para levar para aqui mesmo. Era a minha chance. Porque, tipo assim, não, tá desalinhado. Aí você tira, dá a volta no prédio para parar no mesmo lugar. Então, ali eu gastava 2 horas. Mas depois que eu cresci, sabe? E por que Daniel conseguia orar? Porque era prioridade. Como era prioridade, ele conseguia orar 3 vezes por dia, não era uma só, não. Quando a gente começa a entender que se a gente criar disciplina de oração na nossa vida, nós vamos conseguir, irmão. E a diferença é que as coisas vão mudar. Eu te aconselho hoje o que eu aconselhei para um rapaz, que eu conversei com ele, e que ele estava com um problema, uma crise financeira violenta nos negócios dele. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou lá orar e eu vou lá ungir, mas tem um negócio. A partir de hoje, é 10 ou 15 minutos todo dia de oração pela sua empresa. Você vai orar. Esse dia ele me procurou, falou, pastor, o senhor não tem noção de o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo mais atender os pedidos. Eu falei assim, meu irmão, é oração. Você tem que orar para que seus clientes sejam abençoados para ele pagar você. Você tem que orar para que aqueles que são picareta não entrar na tua loja. É oração, você está entendendo? Pastor, mas oração é para isso, oração é para tudo, meu irmão. E sabe por que o crente não usa? Os crentes são muito crentes. Os crentes são muito religiosos. Pastor, que isso? Eu vou pedir a Deus pela minha empresa? Não, não pede pela tua, que eu peço pela minha. Que é bom que Deus tem mais tempo para me atender, já que você está com vergonha de pedir. Você entende? Olha, meu irmão, você tem que pedir por tudo na tua vida. E aí, se você conseguir tudo em 15 minutos, faça isso. Mas se não conseguir orar mais do que isso, ore em 10 minutos, 15 minutos. Ore pela sua empresa, pela sua família, pelos seus problemas, que aí agora você vai começar a parar de orar pelo problema e começar a orar pelas bênçãos que você quer. A gente arruma tempo para tudo na nossa vida, menos para usar a arma mais poderosa da nossa vida. Oração. Só não nos importamos em orar, nós conseguimos fazer o que é foco. Para Daniel aquilo era foco, oração resolvia, e ele fica orando. Crie uma disciplina de oração. Se você só pode orar 10 minutos, não abra mão daqueles 10 minutos, você entende isso? E ali ore pelo que está funcionando e pelo que não está funcionando. Terceiro obstáculo. Repita comigo. Falta renúncia. Falta renúncia para a gente orar. Porque vamos falar um negócio, aqui, ó, vamos falar um negócio de verdade, sem hipocrisia, sem farisaísmo. Orar é chato. Se não fosse chato, todo crente orava. Olha, meu irmão, vamos ser verdadeiro. Você dobrar o joelho em algum lugar, orar em pé, só não ore deitado, porque você ronca. Mas olha só, ore em pé, ajoelhado, deitado, planta a bananeira se você estiver com sono, que aí o sangue vai para a cabeça, você fica ligadão. Mas presta atenção, sabe por que a gente não ora? Falta renúncia. Não somos capazes de abrir mão daquele tempo. Porque oração exige renúncia, você vai abrir mão daquele tempo. Nós podemos abrir mão de alguma coisa por 10, 15 minutos. Mas às vezes a gente não está disposto a renunciar àquele alguma coisa. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não existe ninguém na face da terra ocupado 100% do tempo. 1 hora, nem que seja quando você chega em casa, depois do culto, enquanto janta, vai dar uma zapiada. Não vê nada.
mas vai zapeando. Aí o que é renúncia? É só esse tempo que tem? Na verdade, esse se tornou o melhor tempo. É que você não está entendendo. Se é só esse tempo que tem, se você vai pegar esse tempo e oferecer a Deus em oração, é a sua melhor oferta de tempo do dia. Você entende isso? Mas como a gente não está disposto a renunciar, a gente não ora. Outra coisa, e a última coisa, e aqui a gente encerra. Quarto obstáculo. Sabe por que os crentes não oram? Repita comigo, imediatismo. Sabe por que a gente não ora? A gente quer para ontem, não dá tempo de orar. Deus não é tão rápido assim. Sabe, pastor, o que eu estou pedindo há 10 anos atrás ainda não recebi. O problema é que a gente não ora porque a gente acha que oração tem que ser delivery. Você ora agora, liga para 0800, 2 joelhos no chão, e aí você acha que em 15 minutos, ou o seu pedido está entregue, ou o dinheiro de volta. Não, não é assim não. Quando você ora, ainda que você precisa imediatamente, Deus sabe o tempo. E olha, preste atenção numa coisa. A Bíblia mostra que Lázaro estava enfermo. Os amigos vêm chamar Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está enfermo. Jesus fica ainda esperando mais um tempo, quando chega lá, o cara já está morto 4 dias. Deus nunca chega atrasado, irmão. Deus nunca, pastor, aí a Marta e Maria vêm e dizem, se o Senhor estivesse aqui, olha, meu irmão não teria morrido. Tipo assim, passou. Meu irmão, se você orar todo dia, a oração nunca chega atrasada. Pode parecer que a porta fechou, mas Deus tem o controle dessa e da outra que pode se abrir. Nós precisamos entender, quando a gente olha um texto, tem um texto que eu amo muito, Gênesis 25, 20. Gênesis 25, versículo 20. A Bíblia diz assim, era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, em Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac, olha o versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Sabe por que você tem que ler a Bíblia todo dia? Porque senão você vai achar que isso aqui foi assim, eu queria ser igual a Isaac. E aí você faz uma oração errada, dizendo, Senhor, me dá a unção de Isaac, para eu orar e receber igual a ele. Aí, Isaac tinha 40 anos, não é isso ou não? Vamos para o versículo 26, porque ali diz que ela concebeu, certo? Parece que assim, orou, papum, né? 26, e depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão, ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos. Quando ele começou a orar, que parece que recebeu rapidinho, ele tinha quantos anos? 40, filho. Está lá, 20, era Isaac da idade de 40. Versículo 21, e orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração e ela recebeu. Aí depois explica como é que recebeu. Recebeu quando ele tinha 60 anos. Quantos anos esse cara orou sem desistir? 20 anos. Ei, meu irmão, 20 anos. Se a outro cara fala, Deus não quer, porque já viu? É o crente preguiçoso. É mais fácil decidir o que Deus quer e o que Deus não quer. É mais fácil a gente adivinhar qual é a vontade de Deus. Ah, não, se Deus não abriu essa porta, é porque não é a vontade dele. É porque não é a vontade dele, é porque você parou de orar. Ah, não, mas se tivesse a vontade de Deus nisso, não ia ter problema nenhum, ia ser tudo uma maravilha. Foi Jesus que chegou lá na praia e disse, passa para o outro lado que eu vou depois. Aí a Bíblia diz que os discípulos obedeceram, entraram, levantou o maior temporal e Jesus vem dando um rolé sobre o mar, sobre as ondas, não foi isso? E levantou a tempestade, e eles foram para onde Jesus mandou. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão, tem coisa que você não vai poder orar só por 1 ano, não. Tem coisa que você vai ter que orar mais. A Bíblia diz que Isaac orou por 20 anos. 20 anos. Orando. E não vendo resultado. Orando.
e vendo que a sua mulher continuava sem dar à luz, orando e vendo que nada acontecia, ele dormia com a falta de resposta. Ele acordava olhando para a afronta. Ele dormia olhando para a afronta. Olha, se tinha um cara que era para ter desistido de orar, esse tal de Isaac. Porque ele via filho com todo mundo, menos com a esposa dele, Rebeca. Ele via a oração de todo mundo sendo atendida, menos a oração dele. Mas a Bíblia diz que quando ele completa 60, nasce Jacó e Esaú. Bota uma coisa na tua cabeça. Tem oração que você vai ter que insistir. E sabe por que os crentes não oram? Eles são imediatistas demais para orar. Sabe, nós precisamos entender. Se a gente parar, pode acontecer como Daniel. Deixa eu te dizer uma coisa que eu já disse aqui. Tem um monte de pregação sobre jejum de Daniel, sim ou não? 21 dias. Por que foi 21 dias? Porque a resposta chegou com 21. Porque senão a gente ia falar do jejum de 40 dias de Daniel. A gente ia falar do jejum de 91 dias de Daniel. A gente ia falar do jejum de 78 dias de Daniel. Sabe por que virou 21? Porque a resposta chegou com 21. Mas Daniel não falou assim, eu vou fazer agora um propósito de oração de 21 dias para Deus responder. Ele não fez isso. Ele não falou, eu vou fazer 7 sextas-feiras de oração no monte para Deus responder. Ele não botou limite. Ele falou, eu vou orar e jejuar até ele responder. Levou 21 dias. Mas podia ter levado 40, e aquele texto ia dizer sobre os 40 dias de jejum de Daniel. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão. Você sabe por que tem gente que vence? Porque não desiste de orar nunca. Sabe por que tem gente que consegue? O cara está lá pedindo e orando por 5 anos, depois você encontra com o cara, parece que foi 5 dias, para nós, porque a gente estava fora. Viu como é que fulano está bem? Às vezes você não sabe o tanto de oração que foi envolvida anos e anos atrás daquele pedido. Bota uma coisa na tua cabeça, a Bíblia está mostrando. Oração é como um regador. Ela não vai garantir o crescimento rápido, mas ela não vai deixar morrer o sonho. Você entende isso? O regador está lá, os outros regando. Não vai garantir que a plantinha nasça rapidinho, não. Mas vai garantir que ela não morra dentro da semente. Oração é mais ou menos isso. É como um regador. Não vai garantir que vai ser rápido, não, mas vai garantir que não morra. Você entende isso? A oração mantém as condições para que haja aquilo que você está pedindo. Existem árvores, se você olhar o bambu e outras árvores, existem árvores que passam anos crescendo para baixo. Ninguém vê nada. Até que começa a sair da terra e se torna árvores fortes que nem o vento pode arrancar. Às vezes não oramos por causa da pressa de ver alguma coisa. Então é mais rápido tentar dar um jeito. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para subir. É mais rápido tentar dar um jeito. Tentar dar um jeitinho. Como Abraão tentou fazer com Sara. Ter um filho de Agar. E aí sabe o que acontece? O problema está criado. Não para a época de Abraão só. Que se estende até hoje na Palestina. Bota uma coisa na sua cabeça, meu irmão. O imediatismo não é para oração. Tem resposta que Deus responde assim, rápido. Mas eu quero que você entenda uma coisa, esse homem orou 20 anos e só parou quando a resposta chegou. A gente precisa entender que a gente tem que crer num Deus que não está limitado à sua idade. Não está limitado nas suas condições biológicas. A Bíblia fala de outro cara que orou de avançada idade, tipo Abraão, que é o pai de João Batista. A Bíblia diz que Zacarias, quando recebe a resposta de oração, ele mesmo não acredita. A Bíblia diz que o anjo aparece na hora dele apresentar o sacrifício no altar. A Bíblia diz que o anjo aparece ao lado do altar e diz, Zacarias, as suas orações foram ouvidas e eu estou aqui. E a sua mulher Isabel vai ter um filho. E o anjo dá toda a instrução. Sabe o que Zacarias diz para o anjo depois de anos e décadas de oração? Porque outra mulher estéril era a mulher dele. Ele diz assim, como vou saber que isso é verdade? O anjo está falando. Você vê anjo, irmão? Quantos anjos já veio para você? E tem crente que é assim, igual Zacarias.
Nunca vê anjo. Mas mesmo que o anjo venha, ele vai dizer, como é que eu vou saber que é verdade? Depois ele vai dizer, será que foi coisa da minha cabeça? Sabe, olha meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Tem coisa que você vai ter que fazer até morrer. E uma delas é chamada oração. Eu quero que você se coloque de pé. Pare de tentar adivinhar a vontade de Deus. Isaac podia ter usado os nossos argumentos do século 21 para dizer assim, não é a vontade de Deus, porque já tem 19 anos que eu oro. Não é a vontade de Deus, já tem 19 anos e 11 meses. Se ele para com 19 anos e 11 meses, ele não ia ver a vontade de Deus se cumprindo. Pare de tentar adivinhar a vontade de Deus e ore, irmão. Ore, ore, ore. Faça como Davi, que depois de ter uma sentença de Deus dizendo, vai morrer o seu filho, ele orou e jejuou até o filho morrer. Está na hora da gente começar a ser insistente. Está na hora da gente começar a dizer assim, Senhor, eu vou ser como aquela viúva que bateu na porta do juiz até ele atender. Sabe de uma coisa? Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Eu sei que Deus pode fazer a vontade dele se realizar na sua casa e na sua família. Sabe de uma coisa? Você hoje está aqui e você tem a chance de sair daqui hoje decidindo uma coisa. Eu vou orar 10 minutos por dia, 15 minutos, o tempo que você decida, mas ore. E esses 10 minutos, você vai orar dentro do carro, viajando, atendendo os outros, mas você vai separar 10 minutos, 15 minutos para orar. Você vai se trancar em algum lugar, no banheiro. Eu fazia isso direto. Me trancava no banheiro da empresa para eu poder orar. Às vezes eu estava atolado, enrolado. Eu dobrava o joelho naquele banheiro, porque era limpo, né? Eu dobrava o joelho, falava assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso demorar aqui. Eu vim aqui rapidinho, só para dizer muito obrigado por tudo, e eu tenho que voltar para lá. Levantava e voltava. Porque a chapa estava quente e não dava para parar. Mas eu parava até para dizer isso, trancava. Eu botava, hoje eu não preciso fazer mais isso, eu pegava o celular, porque a gente tem que ser lembrado que tem que orar, irmão. Sabe esse celular, ele não serve só para o Zap não. Viu? Agora não acabou a pilha. Ele não serve só para o Zap, para o Facebook não. E para atender. Ele tem um negócio chamado despertador aí dentro. Se você não souber como é que usa, pega qualquer criança de 4 anos que ela vai te ensinar. Aí você, chamado despertador, coloca lá. Eu já fiz isso. Quando eu não podia orar muito tempo, igual eu oro hoje, direto, muito tempo, eu procurava orar 3 vezes por dia. Aí, eu orava uma vez quando eu acordava, aí tem que acordar mais cedo, né? É renúncia. Aí, quando dava lá para as 2 da tarde, eu deixava o despertador, e aí, tocava lá, eu sabia que eu tinha que orar. Às vezes eu estava atendendo um cliente, aí eu botava no soneca. Se você não sabe o que é, pergunta a uma criança de 4 anos que vai te responder. Aí apertava o soneca. 3, 4, 5 minutos, cada celular de um jeito, tocava de novo. Se eu ainda não tinha acabado de atender, apertava o soneca. Aí chegava uma hora que já tinha acabado, ou antes dele tocar de novo eu já tinha acabado, aí eu ia para o banheiro orar. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você entende isso? É claro, você é empregado, eu era gerente geral, você é empregado, você não vai poder passar 5 minutos, né? O teu patrão vai dizer, você está com diarreia, filho? Você não vai ficar toda hora indo no banheiro, 10 minutos, 15 minutos, não. Faça segundo o que você pode. Às vezes você bota para despertar no teu horário de almoço, aí é renúncia. Porque na hora do trabalho não é renúncia não. É só pegar o horário do patrão. Né? Mas na hora do almoço é renúncia. Acabou lá a comida? Agora não é 10 minutinhos de descanso não. Eu vou me trancar ali e vou orar. Ei, meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. A gente só faz o que é prioridade. Se não for prioridade, a gente não faz. Eu não vou fazer um apelo para que você quer orar, venha aqui na frente, porque você tem que orar, não é você quer orar. Não é uma opção. Deus não deu uma opção. Se você quiser orar, não, Ele disse, você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar. Outro dia eu falo só sobre jejum. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A oração que eu vou fazer hoje é para que nós de verdade decidamos arrumar um tempo de oração. Não importa se você só pode 5 minutos, aí meu irmão, não fique preso. Ah, pastor, mas 5 minutos é nada. 5 minutos é melhor do que nada. Então feche os seus olhos.
Pai, aqui está a tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado por ti, Espírito Santo, falar conosco. Obrigado porque o Senhor pôde usar os meus lábios, e para mim é uma alegria ser usado por ti. E eu te peço que o Senhor continue usando dia após dia, dentro e fora de culto. E eu te peço agora que hoje, esse povo que está aqui reunido e o povo que está assistindo pela televisão, possa hoje decidir orar todos os dias. Que cada um crie essa prioridade, Pai. Que cada um coloque esse foco. Que o dia tem 24 horas e nós vamos arrumar algum tempo para falar contigo, com qualidade. Vamos falar em todo o tempo, mas um tempo com qualidade. Eu te peço que hoje o Senhor possa fazer com que esta semente dê fruto no nosso coração. Semente da tua palavra, ó Espírito Santo. Que nós venhamos orar nas ruas sem medo algum. Que nós venhamos sem vergonha nenhuma orar nos pontos de ônibus, nos bancos. Aonde tiver alguém que diga que está com problema, nós sejamos capazes de orar. Que oração seja algo tão comum na nossa vida que seja como vestir uma roupa. Senhor, que oração seja tão comum na nossa vida que seja como comer e respirar.